Iremos refletir no tema Um Milagre e a Festa com Jesus. Que Deus Espírito Santo encontre acolhida em nosso coração ao meditarmos no Verbo que se fez carne e habitou entre nós, realizando milagres e restaurando a comunhão do ser humano com o Criador em seu sacrifício de cruz. Amém. Podeis tomar assento? Estamos no período, na época da Epifania. Epifania significa manifestação, a revelação de Jesus que veio da parte do Pai para nos salvar. Já refletimos sobre a revelação, a manifestação de Jesus aos magos, inclusive na noite de Natal, os magos participam da encenação do nascimento de Jesus. Eles são os primeiros que vêm de longe e são alcançados por Jesus ainda pequenino. No domingo passado, em nosso culto, refletimos sobre o batismo de Jesus, onde esse é o momento do início do ministério do Salvador. E naquele evento do batismo, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, de uma ave, e o céu aberto, se ouve a voz de Deus Pai dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria, a Ele ouvi." No batismo de Jesus, nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. O Deus triuno agora inicia a sua obra de salvação da humanidade. Hoje, no relato do Evangelho, conforme ouvimos a leitura proferida pelo Ronaldo, Jesus, sua mãe e seus discípulos tinham sido convidados para um casamento. E eles foram participar desta festa de casamento, e neste encontro, nesta festa de casamento, Jesus realizou o seu primeiro milagre público, transformando água em vinho. Geralmente as festas de casamento são marcadas por fartura. Pelo menos todos os casamentos que eu já participei, havia fartura de comida, de bebida, um dia festivo, maravilhoso. Família, noivos, providenciam alimentos e bebidas para que os convidados realmente possam estar muito à vontade e confraternizar. Mas não dá para negar que pode acontecer dos convidados comerem além da conta e o ambiente ser extremamente favorável ao consumo de bastante bebida e o mantimento acabar antes do final da festa. Hoje as festas de casamento costumam ser breves, apenas algumas horas, o que facilita prever o consumo. Mas nem sempre foi assim. Num passado recente, nos tempos bíblicos, as festas de casamento podiam durar uma semana ou até mais. E nesse caso, era um desafio prever o consumo que os convidados teriam durante tantos dias. O casamento do relato de João 2, Caná da Galileia, foi um desses casamentos de vários dias. Esta era a prática, esta era a tradição do povo de Israel. Aconteceu o que não deveria acontecer. O inesperado aconteceu. O vinho, a bebida da festa acabou mais cedo. O que fazer? Poderia ter sido uma grande dor de cabeça para os noivos, para a organização daquele casamento e para a própria família, se Jesus não tivesse sido convidado. Jesus foi convidado para casamento e óbvio que ele aceitaria. A presença de Jesus naquele casamento indica o valor que Jesus dá ao casamento, quanto ele preza a primeira instituição criada por Deus, que é a união do homem e da mulher, tornando-os uma só carne, tornando-os uma instituição sagrada. É preciso convidar Jesus para a nossa vida,
como aquela família que convidou Jesus para o casamento. Muitos casamentos, quem sabe a maioria em nossos dias, não contam com a presença de Jesus, porque os noivos não o convidam para a sua festa. Jesus deveria ser o primeiro convidado. Ele é o Senhor da festa. Pois sem a presença de Jesus, quando o casamento não é abençoado pelo Senhor, a tragédia é iminente. O casamento que não é abençoado pelo Senhor traz grandes traumas e feridas profundas. A presença de Jesus na família é fundamental, é a base de uma vida feliz e eterna. Por isso, todos nós deveríamos ter a preocupação de ter Jesus em nosso casamento e em nossa família. Somente Ele pode dar sentido pleno ao casamento. Somente Ele vai fazer entender a razão de um homem e de uma mulher viverem debaixo do mesmo telhado por uma vida toda. E Jesus, no Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, se Jesus está à porta e bate, vamos nós abrir e dizer: vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado. Ele quer morar, Ele quer estar no lar de cada família. O evangelista João relata que o vinho comprado para o casamento acabou durante a festa. E agora, o que fazer? Maria fica sabendo, Maria possivelmente era uma parente dos dos donos da festa, das pessoas do casal, e ela atenta, percebeu que o vinho acabou e imediatamente quis ajudar. Mas fazer o quê? Como vou ajudar esta família? Ela fala com quem? Com Jesus. Eles não têm mais vinho. Com estas palavras, Maria pede ajuda para Jesus. Maria poderia ter relatado o problema aos donos da festa ou aos mestres de cerimônia, mas ela sabia que nessa altura da festa não haveria o que fazer. Ir aonde? Correr para onde comprar vinho? Quem poderia vender e os vinhos eram caros? Onde arrumar dinheiro para comprar mais vinho para a festa? Então levou o problema para Jesus, pois sabia que só Jesus poderia resolver aquela situação. Jesus é a solução. Com essa atitude de Maria, aprendemos que devemos levar nossos problemas e dificuldades a Jesus. Diante da crise, não adianta desesperar. É preciso buscar ajuda em quem pode e vai ajudar. Somente Ele tem poder para restaurar, para curar, para amparar, para enxugar lágrimas, para perdoar. Como disse Pedro, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E Jesus diz: eu sou o caminho. Batei e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. O salmista diz: o Senhor é o meu socorro, é o refúgio e fortaleza, socorro sempre bem presente nas adversidades, nas dificuldades de marido e mulher, de pais e filhos e assim por diante. Como Jesus reagiu a esta manifestação, a esse pedido de Maria? Jesus aparentemente lhe disse palavras duras. Não é preciso que a senhora me diga o que devo fazer. Ainda não é chegada a minha hora, diz Jesus. Jesus não nega a ajuda, mas Jesus lembra a Maria que
não é ela que precisa prescrever o que Jesus tem que fazer. Jesus sabe o que precisa ser feito. Ele é Deus, Deus presente, Deus convidado para a festa. E diante da apresentação da necessidade, agora Jesus age. Por isso devemos aprender a esperar pacientemente pelo tempo de Deus, confiantes de que Ele age de acordo com seu propósito eterno. Sim, entregar nas mãos dEle e confiar que Ele fará o que lhe compete. Marta estava convencida de que Jesus iria ajudar, que Jesus iria resolver a falta de vinho, e por isso ela fala para os serventes, para os garçons, diríamos hoje, fazei tudo o que ele vos disser. E então Jesus se dirige aos serventes e pede que eles providenciem 6 talhas ou 6 recipientes, eram recipientes enormes, que eram recipientes de pedra usados para purificação, para limpeza, e Jesus pede para que os serventes tragam esses recipientes, onde mais ou menos o Evangelho diz que havia entre 80 e 100 litros, então 600 litros poderia ser preparado, e depois que tudo estava organizado, Jesus pediu para que os serventes enchessem de água esses recipientes. Eu imagino até que aqueles serventes devem ter pensado, o que esse Senhor está querendo? O que acabou é vinho, não água. Por que encher de água esses recipientes? E aí nós aprendemos novamente com Jesus que nós precisamos obedecer às ordens de Jesus e fazer o que Ele manda, mesmo que não faça sentido para nós. Em seguida, depois de enchidos os recipientes de água, a ordem aos serventes foi: tirem agora e levem para o mestre-sala, para o responsável da festa. O vinho que Jesus havia transformado foi então levado para essa pessoa, que era uma especialista em festas, e deu para que ele pudesse testar a qualidade deste vinho. Este prova a água transformada em vinho e dá a sua resposta: o vinho novo é melhor que o vinho velho. É a primeira vez que isso acontece. O vinho bom a gente serve primeiro, depois a gente serve o restante. Mas nesta festa aconteceu o inverso. Ficaram admirados com a qualidade e o sabor inigualável daquele vinho que serviram na última hora. Amados irmãos, o que aconteceu naquele casamento foi um verdadeiro milagre. Jesus transformou água em vinho e foi vinho de primeira qualidade. Ele realiza esse milagre não apenas para evitar o constrangimento dos noivos, mas para revelar sua glória e seu poder. Era sinal da divindade de Cristo, um sinal de que ali nesta festa estava o Messias, o Salvador prometido, o Salvador anunciado pelo anjo. Naquela festa de casamento, onde tudo começa naquele primeiro casamento em Adão e Eva, e agora neste novo casamento onde o Cristo restaura o casamento, onde Cristo dá vida ao matrimônio, ali o verdadeiro Deus está agindo. O verdadeiro Deus homem está dando um vinho novo, o melhor vinho, um novo casamento, restaurado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. E assim Jesus deu início ao seu ministério em meio ao povo, num casamento, numa festa onde havia muita alegria.
E para finalizar, amados, quero rememorar os ensinos que recebemos deste Evangelho. Primeiro, a importância da presença de Jesus. A presença de Jesus foi uma bênção para aqueles noivos. É preciso convidar Jesus para a nossa vida, como aquela família convidou Jesus para o seu casamento. Quão desafiador hoje é. Todos querem casar. Não deu certo a primeira vez, vamos pela segunda, pela terceira, vai dar certo. Mas esquecem do convidado que não pode faltar. O convidado que conserta todo o casamento, que restaura qualquer relação, que traz alegria a qualquer matrimônio fragilizado. Portanto, Cristo precisa estar nesta união. Segundo, levemos nossos problemas para Jesus. Maria detectou o problema do vinho e o levou a Jesus. Isso nos ensina a importância de levarmos nossos problemas também a Ele. Não é falta de vinho, mas pode ser falta de outro aroma especial, o sabor especial no casamento. Terceiro, precisamos esperar o tempo de Deus. Quando Maria levou o problema a Jesus, ele respondeu que sua hora ainda não havia chegado. Devemos esperar pacientemente pelo tempo de Deus, confiantes de que Ele age de acordo com o seu propósito eterno. Somos de uma geração imediatista. Queremos que já tivesse acontecido ontem. Mas o Senhor nos ensina a esperar pacientemente. Quarto, Jesus fortaleceu a fé dos discípulos. Todos que estavam no casamento foram fortalecidos na fé, mas principalmente os discípulos, eles já confiavam em Jesus, já o seguiam, mas diante deste milagre, diz o Evangelho, eles creram nele. A sua fé foi fortalecida ainda mais. Agora eles estavam mais convictos de quem os havia chamado para segui-lo era o próprio Deus, agora encarnado, verdadeiro Deus homem. Jesus, Ele quer abençoar o seu povo, onde diz também a leitura do apóstolo Paulo, que Cristo é o noivo, e a igreja é a noiva. Cristo cuida de sua noiva, que somos nós. Cuida do seu povo, de sua família. Portanto, vamos permitir que Jesus continue cuidando, porque Ele está à porta e quer entrar. Quer habitar em nossos lares, em nossa igreja, em nosso viver diário. E você, como os discípulos, crê em Jesus? Você crê nesse Jesus que transformou água em vinho, que depois se entregou à morte de cruz para derramar o sangue da nova aliança, que nos permite no céu bebermos também um vinho novo, o vinho do Senhor? Precisamos confiar, precisamos permitir que Cristo habite em nosso coração. Irmãos, convidemos Jesus para entrar em nossa vida e pelo nosso testemunho, Jesus continue se manifestando na vida de tantas pessoas que não desfrutam de sua maravilhosa presença, suas bênçãos e do vinho novo. Amém. Nos colocamos em pé. Esta é a palavra do Senhor e que ela traga esperança, vida e salvação aos nossos corações, enquanto aguardamos o seu retorno para o juízo final. Amém.